Olá pessoal do Reflexões Matemáticas, sejam bem-vindos e bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui para o canal. Invariavelmente nós nos deparamos com perguntas, questionamentos e ou afirmações da seguinte natureza: eu sou zerado em matemática, eu gosto de matemática, eu quero e preciso aprender matemática. Qual um bom plano de estudo para se aprender matemática? Qual a melhor estratégia? Qual a melhor plataforma de ensino de matemática para que eu consiga resolver os problemas que eu tenho? Se eu estou à procura de um determinado assunto em matemática, qual o melhor vídeo do YouTube? Qual o melhor canal do YouTube para que eu consiga resolver todo esse problema que eu estou apresentando aqui para vocês? Então, é sobre essa temática que eu quero conduzir aqui um raciocínio junto com vocês. Desde já, peço que você deixe o seu like, faça seus comentários, que a gente segue trocando uma ideia sobre esse tipo de provocação, tudo bem? Então, inicialmente, pessoal, é interessante que a gente faça uma separação, tá? Que separação é essa? Se você é um entusiasta da matemática, que consegue estudar matemática sozinho, se você é um autodidata de nível elevado, que consegue estudar matemática sozinho nos livros, sem muita dependência de alguém estar orientando você, então certamente você consegue seguir no aprendizado matemático com suas próprias pernas. No máximo, quem sabe, pedir uma sugestão para um profissional especializado, para um pesquisador de uma determinada referência clássica, onde ele possa encontrar um determinado tópico de matemática que ele queira estudar. Tudo bem? Agora, vamos nos concentrar no outro grupo, de modo muito mais forte. No grupo de pessoas, no grupo de entusiastas da matemática, cujo nível de autodidatismo, por assim dizer, não é tão elevado assim. Tá? Então vamos lá. Vou deixar para vocês aqui as minhas impressões pessoais e as minhas sugestões e dicas saudáveis para você nesse contexto. Pessoal, não existe mágica, não existe receita de bolo. Você tem que ser guiado, você tem que ser orientado por um bom professor de matemática, por um bom professor que tenha qualificações para ensinar você de forma com que você adquira base teórica. Não adianta nada você resolver um problema de matemática por resolver de forma mecânica e exaustiva, sem saber o que você está fazendo, sem saber as aplicações, sem saber de onde vem esse problema, sem saber qual a teoria que está por trás deste problema. Porque se for assim, você pode ir avançando em tópicos matemáticos de forma inconsistente, de modo que tua base seja fraca e quando você cair lá de cima você não tenha onde se sustentar. Então é importante que você tenha um bom professor que te passe conhecimento teórico, que te passe teoria, que você se sinta seguro nas explicações teóricas dele. Que ele gaste muito tempo, o tempo suficiente, o tempo que for necessário te explicando teoria, seja em 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, 15 aulas, e depois ele vai para as aplicações. Mas o importante é que ele te passe conhecimento teórico para que a tua base matemática teórica seja sólida, porque é isso que a gente precisa. As aplicações, as resoluções de exercícios, elas vão sair de forma muito mais natural. Agora, quais são os critérios que a gente tem que adotar para eleger aquele que é um bom professor, aquele que é um bom profissional? Então, é claro que para fazer esse tipo de avaliação, a gente tem que ter critérios subjetivos e critérios objetivos. É muito difícil a gente fugir da subjetividade nesses casos. Então eu sugiro para vocês que vocês peguem todos esses critérios que eu vou falar aqui e vocês façam a devida filtragem no momento que vocês forem entrar em contato com alguém que possa orientar você no aprendizado matemático. É importante nesse sentido que o primeiro critério seja, por exemplo, a avaliação pelos pares. O que significa avaliação pelos pares? São professores que vão dizer se aquele professor ou se aquela professora vai ser um bom professor para você, vai ser um bom orientador para você, vai ser um bom guia para você no aprendizado matemático. Que ele te diga, olha, aquele professor ou aquela professora, ele não vai somente resolver exercícios para você de forma exaustiva, de forma mecânica. Ele vai te ensinar teorias, seja o tempo que for necessário, antes de você ir para as aplicações. Então, as avaliações pelos pares, desde que feita com bastante honestidade, com bastante maestria, vai te ajudar nesse sentido. Um outro tipo de critério subjetivo é a avaliação
pelos próprios alunos que já estudaram com esse professor ou com essa professora. Consulte seus colegas que já estudaram com esse profissional, que eles vão te dizer, olha, aquele professor ali, aquela professora ali é show de bola, ela é excepcional, ela não vai te dar exercícios sem sentido nenhum, eles vão te ensinar primeiro teoria, porque você precisa estar concretizado, você precisa estar pisando em sólido teórico para que você consiga caminhar de forma independente matemática. Então, a avaliação pelos pares, feito dessa forma subjetiva, mas com respeito e honestidade, com certeza vai te ajudar a escolher um bom professor. Se você estiver interessado nesses critérios, entre em contato com algum professor, contrate ele para te dar uma aula experimental, julgue, converse com ele. Ele tem que fazer uma avaliação diagnóstica do seu caso, assim como o médico faz uma avaliação diagnóstica. Ele tem que avaliar, ele tem que ser capaz de fazer uma avaliação diagnóstica das suas deficiências e dizer o que é que você precisa estudar, o que é que você não precisa estudar, onde você precisa dedicar um pouco mais de tempo e assim por diante. Ele tem que ser capaz de fazer essa avaliação diagnóstica. Se você tem algum outro critério subjetivo, coloque aí, tá, nos comentários, que a gente segue trocando uma ideia. Agora, um caráter objetivo que eu particularmente tenho em mente e adoto quando eu quero fazer a avaliação de algum profissional da minha área é consultar o currículo Lattes desse respectivo profissional. Porque consultando o currículo Lattes desse profissional, eventualmente, se ele tem algum tipo de distinção por ter feito um trabalho diferenciado em termos de aprendizado na sua escola, se eventualmente ele ganhou algum tipo de premiação por mérito decorrente do trabalho dele, tudo isso vai favorecer para que você decida se aquele profissional é o adequado para te conduzir no mundo do conhecimento matemático. Consulte o currículo Lattes desse professor. A propósito, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os links de plataformas úteis que vão te ajudar a fazer esse tipo de avaliação. De um modo geral, pessoal, são essas as minhas impressões. Esse é o recado que eu quero passar para você, a minha sugestão, a minha dica. Se você quer realmente aprender matemática de modo que você consiga caminhar sozinho, ou pelo menos não depender de muita gente para ajudar você, procure um profissional que seja um bom professor e que vá fornecer para você teoria. Você precisa de teoria matemática. Sem teoria matemática você não faz absolutamente nada. Um outro ponto importante também é o conhecimento por parte desse profissional dos bons livros, que ele saiba filtrar os melhores livros existentes no mercado, de preferência que ele tenha conhecimento de livros clássicos, de livros publicados por editoras que são respeitadas, por livros publicados por sociedades de matemática, não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo. Então é muito importante que você tenha isso em mente, porque você pode estar fazendo um investimento num profissional que não vai te ajudar em absolutamente nada, e assim você vai estar perdendo tempo e também vai estar perdendo dinheiro. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero fazer nessa nossa série de vídeo aqui sobre provocações matemáticas, questionamentos matemáticos. Espero que você tenha chegado até aqui. Faça seus comentários, me provoque também. Vamos fazer uma discussão saudável a respeito de toda essa temática. Um grande abraço e até o próximo vídeo.